Estamos de volta em mais uma transmissão de Orion aqui, mensageiro falando com vocês. Bom, hoje eu vou fazer um comentário sobre a transição planetária, até dando ênfase no livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Bom, ontem eu falava, como eu comentei no outro vídeo, que eu estava falando sobre alguns assuntos com a minha psicóloga sobre, e ela também, como ela se apura desses assuntos, decidi falar um pouco sobre isso, né? Uma das coisas que tem tido muita ênfase nos últimos 2 anos, né? E tá cada dia mais crescente isso. E eu também publiquei um vídeo aqui falando sobre algumas verdades, né, que não são ditas, né? Deixa eu dar uma lida no resumo, né? Aqui diz assim: estamos no limiar da grande transição. Lembrando que esse livro aqui é de 2020, tá? Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não pode mais ser retardadas. Elas passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Deixa eu ver aqui mais que ele fala que é interessante, enfim. Eu queria só ressaltar esse ponto que eu acho muito interessante, um pouco dúbio na minha visão, né? Onde ele diz aqui, né, que é preciso fazer o expurgo daqueles espíritos refratários à ordem e evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Só que aqui eu levanto uma questão, né? E as pessoas de bem que estavam nesses mesmos lugares? Então quer dizer que quando teve esse tsunami, inclusive tem um filme, tá? Não me lembro o nome do filme agora, mas se você pesquisar aí filme sobre o tsunami do Oceano Índico, você vai achar falando sobre. Eu assisti o filme, tem umas cenas lá que são muito pesadas. Você imaginar que alguém, sei lá, conseguisse sobreviver àquilo, né? Só que assim, a gente não pode deixar de levar em consideração que também existiam pessoas boas ali no meio desse processo todo, né? Como eu já disse aqui algumas vezes, eu já vi em vários mundos, né? Passando por cataclismos assim, e já vi muito. Por isso que eu sempre digo aqui para vocês que os oceanos nossos aqui, eles fazem esse papel de expurgar toda a vida humana no planeta. Por isso que você vê que tem muita água à nossa volta. Por isso que eu sempre digo assim, as pessoas que temem algo deveriam temer isso, né? Porque o que mais a gente tem no planeta é água. Então, assim, é muito por isso que eu falo que quanto mais, ontem eu conversando com a minha psicóloga, né, eu comentando com ela que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprofunda, mais a gente levanta ideias, questionamentos, mais a gente percebe que não sabe nada. Por isso que às vezes as pessoas se perguntam assim, mas eu não entendo, você falava certas coisas, hoje você fala outras. Porque isso é uma crescente evolução. A gente precisa continuar sempre estudando, estudando, buscando, analisando. Chega um momento que realmente a gente começa a perceber que as coisas que nós pensávamos anteriormente deixaram de fazer sentido, porque quanto mais você se aprofunda, como eu digo aqui sobre essa questão do tsunami, eu não vejo muito sentido nisso, porque não são só pessoas ruins que morreram ali. Também teve pessoas boas. E o que essas pessoas boas tinham a ver com isso? Será que o conceito de bom e mal é um limiar que quem que determina o que é bom? Quem que determina se as condições que você teve de ser humano evolutivo que estão dentro dos padrões? Então é um negócio muito complexo. E como é uma visão muito espírita, né? Porque os espíritas, às vezes, acreditam muito nessa coisa. Vai muito naquela linha que a gente viu no outro vídeo, sobre do sacrifício, da peleja. Porque, assim,
Como eu conversava ontem, para mim faria muito mais sentido quando cada um de vocês chegasse aqui nessa terra, já recebesse um contratinho, ou sei lá, um descritivo da sua vida que dissesse assim: olha, você está aqui no planetinha Terra e você vai viver aqui por conta disso, disso, disso. Só que isso não acontece. As pessoas não recebem isso. Então, assim, como que você vai chegar e dizer que as pessoas não alcançaram nenhum tipo de evolução se elas não sabem nem o que elas estão fazendo aqui? Eu sei, sim, tem uma linha que nós já tratamos aqui, mais ocultista, que a vida não existe propósito nenhum. Então é redundante, aqui somos prisioneiros aqui. Então, assim, independente do que você faça aqui, essa é a vida que você vai viver, né? Estamos apenas pagando nossas penitências. Só que aí vem a questão, então quer dizer que a vida é só isso? Então, todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre a transição, anteriormente, na época de Chico Xavier, quando ele falava sobre a data limite de 2019, que no dia 21 de 2019, se até esse dia o mundo não entrasse em guerra, a gente passaria por uma nova forma superior de existência no universo, que as raças iam se apresentar, que elas iam trocar informações e tecnologia, as pessoas iam ser curadas, enfim. Eu, na verdade, não vi isso acontecer em grande escala. Não sei se temos que ser merecedores, porque eu já falei para vocês uma vez aqui que eu estive numa fase de quase perder a vida e eu tive a presença de arturianas aqui que me curaram de uns males que eu estava vivendo e eu estou aqui hoje para contar essa história. Agora, o porquê disso, não sei, não vou saber explicar. O mundo é muito mais além daquilo que a gente vê. Eu acredito que essa transição, como eu já falei aqui em outra oportunidade, a transição, eu acho que ela é muito mais uma coisa interior, mais íntima de cada um. Eu acho que ela não envolve todo um planeta. Eu acredito que, como a Terra é um ser vivo também, ela tem a sua própria transição, que eu diria mais para evolução do que transição, né, cara? Eu acho que está muito mais para evolução do que para transição. É o que acontece com todo mundo. Como eu comentei com uma pessoa essa semana, se cada um de vocês trabalhar na sua reforma íntima, e até falei para uma inscrita aqui no canal, para Gisele, se eu não me engano, que a gente deve sempre buscar a nossa evolução espiritual e tentar trabalhar na nossa reforma íntima, para tentar viver aquilo que você acha que é justo, porque cada um tem a sua verdade, né? Cada um sabe o que é bem e o que é mal. E cada um construiu o seu mesmo projeto de vida. Porque, sim, infelizmente, as grandes massas, elas não estão alinhadas com esses propósitos que a gente discute aqui. Como eu falei ontem para a psicóloga, né? A maioria das pessoas, eu diria que 99% delas não estão preparadas para esse tipo de diálogo que a gente tem aqui. Eu procuro sempre trazer uma linguagem mais coloquial, mais informal, para que as pessoas possam entender. Porque se eu começar a falar questões muito técnicas, muito mais sofisticadas aqui, vocês vão ficar todo mundo perdido. Inclusive, eu dou até uma sugestão para vocês, se vocês tiverem dúvidas de como que essa linguagem é, para você que já leu algum livro do Chico Xavier, leia o livro que ele escreveu, mais o Valdo Vieira, chamado Evolução entre Dois Mundos, onde ele explica como que a Terra foi criada. Você vai ver uma linguagem sofisticada que ele utiliza ali, que você pensa assim, cara, eu nunca imaginei que Chico Xavier tinha esse tipo de linguagem. Você precisa ler várias vezes para entender as coisas que ele diz, porque é de uma complexidade enorme. Você vê que tem uma sofisticidade no que ele fala. E assim, imagina, né, o trabalhador comum, né, que é o que eu sempre digo aqui, né, cara. Uma das coisas que eu questiono e debato muito contra essa transição é que todo esse processo que fala, ele não é claro para as pessoas. As pessoas nunca vão sair do lugar delas. Por quê? Porque não é claro, não se explica exatamente o que a pessoa tem que fazer para acompanhar essa evolução. Será que é ser apenas uma pessoa boa, ser uma pessoa justa, não fazer o mal, né? É uma série de coisas, mas aí você observa, como eu já escutei algumas pessoas me dizerem, e eu também afirmo que eu já vi isso acontecer. Tem pessoas que seguem um caminho de retidão, de justiça, faz tudo dentro dos princípios, mas essas pessoas não veem algo evolutivo na vida delas, enquanto outras que fazem a maldade, que faz, né, tudo de errado, a vida delas prospera, elas alcançam, enfim, todas as bênçãos que esse universo dá.
Então a gente sempre volta para aquilo que eu falo, somos apenas prisioneiros aqui, porque se não fosse, esse tipo de coisa não aconteceria. É raro você encontrar pessoas boas, como eu já dei vários exemplos aqui, gente. Por isso que eu digo, vejam essa série aqui do Liberty. A gente fala de tantas coisas aqui. Para você que gosta de assistir um conteúdo mais longo, cara, aqui no ao vivo tem os vídeos aqui, os paradigmas da criação. Deixa eu até olhar aqui certinho o nome que eu já te falo para vocês. Ó. A gente teve aqui a aceitação de uma verdade não falada, as verdades que ninguém te conta, 1 e 2, que tá lá no vídeos, porque no dia a live caiu. Temos a explicação óbvia, temos os paradigmas da criação, temos o começo do universo. Essas lives foram feitas em sequência. Então, tudo que a gente meio que fala aqui no canal, se você assistir todas essas lives aqui, que vai dar aí um que é 1, 2, 3, 4 horas. 4 horas, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Vai dar aproximadamente 5 horas de conteúdo que você vai entender praticamente tudo que a gente já falou ao longo desse canal todo aqui. Que cada dia a gente vai fazendo alguns cortes e colocando aqui pontos importantes de insights que a gente vai tendo, né? Se vocês assistirem esse conteúdo ali, vocês vão ver que tem muita informação que a gente trata aqui, que se você assistir aquilo ali, você vai saber tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa e quais os caminhos a seguir. Te fala desde quando começou o universo, como que a criação funciona. Na explicação óbvia, a gente fala sobre como a gente vive nesse mundo, tudo que está aí à nossa volta, que a gente não vê, os acordos que nós fazemos. Então, assim, tem uma série de coisas aqui que você consegue acompanhar e aproveitar para se expandir mais a sua consciência. Então, é como eu sempre digo, a transição planetária tem sido dita há tanto tempo, e sempre a gente sempre escuta palavras que eu sempre digo para vocês que são importantes. Tudo que você ouvir dizendo assim, vai acontecer alguma coisa, mas para isso acontecer, tal coisa tem que acontecer. Então, assim, já descredita porque não vai acontecer nada. Todas as vezes você vê esse tipo de informação e diz assim, vai acontecer uma transição, porém, aqueles que estão coordenando tudo isso dizem que ainda não é o momento. Quando não dizem, não, falta pouco. Mas qual é esse pouco? Aí eles também não dizem. Então, assim, para mim, a comunicação ela precisa ser clara. Ela tem que ser transmitida. Por isso que eu sempre digo aqui, se realmente, agora vamos falar aqui como questionadores aqui. Se a transição fosse uma coisa tão produtiva como ela tem sido apresentada por pessoas idôneas e pessoas, né, com más intenções, por que que ela não é clara? Por que que ela não dita o começo e o fim? Por que que nós não temos um prazo? Aí muita gente diz assim, mas se a gente dizer qual vai ser o prazo, aí as pessoas não vão mudar. Vai ser igual a vinda de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ela vai chegar. Então, se você não estiver pronto, aí a gente não pode dizer, porque senão as pessoas não vão fazer nada e vão deixar para fazer tudo de última hora. Mas espera aí, a gente não é vigiado 24 horas por dia? Digamos que o mundo vai se abrir, né? Essas ditas, como eu posso dizer, naves que estão por aí, comando, não sei o que vai vir nos salvar, vai chegar aqui dia 1º de janeiro. Aí beleza, eu penso assim, eu sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar o terror nesse planeta. Quando chegar em dezembro, aí eu vou mudar de pensamento, vou me purificar, eu vou ser uma pessoa boa. Tá, mas se acontecer desse jeito, chegar lá no dia 1º, qual é a dificuldade que eles teriam de olhar para todos os meses, né, em que eu fui uma pessoa ruim, que eu causei o mal, e fazer, né, a sua avaliação, né? O que que impede disso acontecer? Porque até onde eu sei, tudo que nós vivemos aqui nessa prisão é sabido por aqueles que controlam ela. Então não adianta você achar que você está aí na sua casa escondido, fazendo sei lá o que eles não estão vendo. Eles estão vendo tudo. Inclusive, eles veem todas as vezes que eu venho aqui, sentar aqui nessa cadeira e falar com vocês as coisas que precisam ser ditas. Quando eu invoco aqui os seres celestiais, né, a minha hierarquia espiritual e todos os benfeitores desse mundo para inspirarem e me usarem como um instrumento para abrir a mente de vocês. Eles sabem disso tudo que acontece aqui. Não é à toa que eu já expliquei várias vezes quantas coisas já aconteceram aqui em lives aqui
que eu fiz, que acontecia problema, era moto fazendo barulho, era computador que dava problema, uma série de coisas que acontecia. Por quê? Porque eles não querem que eu passe a verdade para vocês. Os moderadores, os controladores desse mundo não querem que você saiba das coisas que eu falo aqui para você. Fico triste porque, como as pessoas costumam dizer, né, vira e mexe tem um inscrito ou outro que diz como que pode um canal desse as pessoas não verem, não assistirem, porque as pessoas não querem, o sistema não quer. O sistema também controla essa plataforma, ou você acha que não? Por que você acha que tem esse símbolo aqui no meu canal aqui, ó? Tá vendo esse círculo vermelho com 3 bolinhas ali dentro? Isso é é a bandeira do Tratado de Roerich, que me dá o direito de falar e expressar tudo aquilo que eu penso sobre tudo na minha vida, sobre política, sobre religião, sobre tudo aqui, sem poder ser censurado, sem poder ser questionado, sem poder ser punido de alguma forma por eles. Porque eles sabem, e essa bandeira faz parte do jogo também. Ou seja, foi colocada como um direito para que eu pudesse falar e expressar as coisas que eu digo aqui. Só que assim, sempre tem uma pessoa me perguntando por quê, gente? Por que eu resolvi fazer esse vídeo de novo? Por causa desse bendito desse 3 e Atlas. Todos os dias tem alguém me perguntando alguma coisa sobre isso. E eu vou repetir de novo o que eu já falei. Isso daí não adianta a gente ficar com pensamentos levianos ou pensamentos benéficos, né, que vai vir alguém nos salvar, que está vindo alguém nos destruir. Cara, isso tudo é colocado pelo próprio sistema para enganar vocês, para manter vocês sempre com medo. Esse sistema aqui ele é moldado para que você sempre viva no medo, dependente do Estado. É isso que o sistema quer. Quando as pessoas são oprimidas, feridas, suprimidas das suas necessidades básicas, que é moradia, alimentação, saúde e principalmente questões financeiras, né? O que você acha que vai acontecer? Essas pessoas não vão ter força para questionar nada. Essas pessoas não vão ter argumentos para poder definir novas ideias. Então, assim, como que a gente vai falar de uma transição que... Agora eu vou falar a verdade mesmo. Como que a gente vai falar de uma transição que na prática eu não estou vendo acontecer nada? Ele fala ali que está vendo os expurgos porque as pessoas ruins têm que ir embora desse planeta. Aí, ao mesmo tempo, outras pessoas que seguem a mesma linha do Divaldo diz que não, que esse mundo aqui são as pessoas boas que vão embora e as ruins é que vão ficar. Então é muito contraditório. Um diz que os ruins vai, outro diz que os bons é que vai. Então assim, no fim de tudo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque assim, quantas vezes eu já falei aqui, como que uma sociedade vai evoluir se a gente tem um monte de maçã podre no meio dela? Se você observar aí fora, você vai ver que muitas maçãs podres continuam no cesto. Vem pandemia, vem terremoto, vem maremoto, vem tudo. Essas maçãs podres continuam no cesto. E as maçãs boas é que estão sendo consumidas, estão sendo destruídas. E aí a pergunta é, por que que isso acontece? Será então que só vai ficar os ruins e os bons é que vão para os outros mundos? Então é assim, fica complicado, pessoal. Eu não defendo mais a teoria dessa transição planetária porque ela não faz nenhum sentido. A gente não, como diz, né, que nós estamos vivendo na nova Terra, que a nova Terra vai começar, que só as pessoas boas vão viver aqui, mas a gente não tem nem noção ainda do que é bom e do que é ruim. As pessoas ainda não sabem discernir sobre isso. Como que a gente vai construir uma sociedade melhor vivendo num mundo cheio de caos, de mentira, enganação, pessoas que sofrem todos os dias, numa desigualdade social, sabe, exorbitante? Como que podem ter pessoas bilionárias e outras pessoas miseráveis? Então, assim, não vai acontecer nada, porque esse mundo aqui é uma prisão. Todo o tempo de pesquisa que eu fiz até hoje só me remonta a isso. É uma prisão, cara. Ninguém vai melhorar essa prisão. Cada um que cumprir a sua sentença vai voltar para o seu planetinha de origem e assim vai acontecer, ou vai viver por aí vagando pelo universo como uma essência luminosa. Então, assim, não adianta você se desesperar. Eu já falei no outro vídeo aqui, como viver então? Cara, procure ser uma pessoa justa. Aquilo que você não quer para você, não faça para os outros.
Então isso vai tornar alguma coisa positiva na sua vida, porque assim você não chama a atenção do sistema, você dissimula para o sistema que você está vivendo de acordo com as regras dele, quando na verdade você não está, você está dissimulando, e eles não vão ficar voltados para você. Simples assim. Tenha em mente que esse mundo, esse não é o lugar que você deveria estar. Muitas pessoas às vezes não entendem quando eu digo isso. Se esse mundo fosse o lugar que você deveria estar, por que que você vive preso no ciclo do tempo? A gente vive sob o domínio de Satã. Só que aí você vai falar sobre isso, as pessoas não entendem. Veja o vídeo que eu mostrei o cubo de Saturno, desenhado aí na Terra. É do cubo de Saturno, da representação, Deus Saturno. Saturno é um rei desse universo aqui. Então, assim, as pessoas não entendem isso. Aí você explica, explica, elas continuam achando que isso é coisa do diabo. Claro, a igreja faz parte de tudo isso. O Vaticano envolveu todas essas loucuras aí. Dizer que o oculto, que são as verdades não ditas, são coisas do diabo, entende? Então, assim, existem seres maléficos no universo? Existem seres de todos os tipos no universo. Eu vou contar a experiência que eu tive essa noite para vocês entenderem. A transição planetária, ela é só uma das formas de moldar as pessoas, deixá-las sempre num viés específico ali. Só que a gente tem que estar o tempo todo pensando fora da caixa. Essa noite mesmo, numa projeção onde eu estive, eu estava num planeta, e nesse planeta, por algum motivo, eu me interessei por uma pessoa. Uma mulher que tinha comportamentos muito estranhos, assim. E eu comecei a observar os comportamentos dela e comecei a perseguir ela para saber onde ela ia. Ela tinha comportamentos muito duvidosos, assim. Me questionava muito, pensa, cara, essa pessoa ela não tem um comportamento padrão das outras pessoas nesse mundo. E aí eu fui seguindo ela e descobri que ela estava num certo local, né? E nesse local, quando eu cheguei, ela percebeu que estava seguindo ela, eles me aprisionaram, me jogaram em cima de uma, como é que eu poderia dizer? Como se fosse uma mesa de pedra, assim, eu fiquei deitado ali. E aonde eu fiquei deitado, eu vi assim no fundo um monte de coisas, relíquias sagradas que eles guardavam ali, envoltas em muito ouro, todo tipo de escultura tinha ali dentro. E um Deus, ó, veja bem, estou falando de um Deus com cabeça de leão, estava ali guarnecendo todo aquele local. E eu fiquei olhando para tudo isso, eles não me fizeram nenhum tipo de mal, acho que eles me travaram meu corpo ali para que eu não tivesse nenhum tipo de atitude ali com eles, né? E eu fiquei vendo tudo aquilo, aquele deus leão, ele tinha mais ou menos uns 15, 20 metros de altura, e tinham outros seres que carregavam aquelas relíquias. Eles ficavam levando e colocando. Na hora eu fiquei pensando, por que será que eles estão guardando essas relíquias aqui? Depois, quando eu acordei, né, eu fiquei pensando, será que vai ter algum tipo de evento, algum cataclisma, né? E aí aquela deusa, eu vi, ela tinha uma forma de uma esfinge que a gente tem lá em Gizé. Simplesmente ela sobrepôs o corpo translúcido dela sobre o meu e eu acordei na minha cama essa madrugada, às 2 e pouco da manhã, se eu não me engano. E aí fiquei me perguntando, o que será que foi isso, né? Então, assim, são coisas que estão acontecendo em outros mundos. Seres, né? Como a gente viu no vídeo que eu falei sobre os seres aqui, né? Os leoninos, né? Então tinha um leonino lá guarnecendo aqueles artefatos. Então, assim, cada um de vocês tem a capacidade de buscar essa iluminação, buscar se livrar dessa prisão, porque realmente não existe mais uma outra teoria a ser aprofundada. Realmente nós vivemos numa prisão, num mundo onde foi feito para você viver aprisionado no ciclo do tempo, como eu expliquei para a psicóloga ontem, né? Você vive num ciclo repetitivo todos os dias. Você acorda de manhã, vai para o trabalho, volta de tarde, aí você janta, dorme, faz alguma coisinha, dorme de novo e vai para o trabalho. E aí você tem o ciclo mensal, semanal, diário, enfim, o ciclo da lua, o diário do sol. Então, assim, você pode ver que tudo foi muito bem moldado para que você percebesse que você está vivendo tranquilamente num mundo livre, quando na verdade você não está, né? Tá vendo, ó, que eles vão se manifestando aqui para eu não falar as coisas. Então, assim, tudo já é feito muito bem perfeitinho para que você não perceba os detalhes. Quando eu digo para vocês sobre o show de Truman,
Observa que o show de Truman, ele passa por um lapso de expansão de consciência quando ele começa a perceber os detalhes. Quando ele começa a observar que todas as coisas acontecem todos os dias. E eu acabei de publicar um vídeo aqui, ó, as teorias que ninguém vê. Que está falando sobre o quê? Sobre esse tipo de coisa. Todos os dias, esses caras estão mostrando para vocês os contratos que vocês assinam. O show de Truman é uma prova disso. Você assinou um contrato para estar aqui vivendo aquele ciclo repetitivo todos os dias. Mas as pessoas não acreditam nisso. Inclusive, eu falei até sobre um cara que fala muito sobre isso, né, cara? A melhor forma de se aprisionar uma pessoa é mostrar para ela que ela está vivendo em liberdade, quando na verdade não está, né? Ela tem a sensação de que ela tem um livre-arbítrio, que ela é livre para fazer o que ela quiser, mas ela não vive isso. Basta você assistir aqui o Hercólogos, aí, o 12º planeta, onde ele fala sobre a vida dos venusianos lá. Eles realmente vivem uma vida de liberdade, vivem uma vida onde eles podem ir e vir e fazer o que quiser, eles têm acesso a tudo. Eles não ficam doentes, todo mundo tem alimentação, moradia, tem transporte, tem tudo. Por que o planeta Terra não é assim? Quantas vezes a gente já falou sobre livros aqui, por exemplo, Os Exilados de Capela. A maioria dos exilados de Capela foram o quê? Foram expurgados de lá e vieram parar aqui na Terra. Então isso já prova mais uma vez que aqui é um planeta prisão. Ninguém vai evoluir essa prisão. É você quem tem que evoluir para sair dessa prisão. Aí a história muda completamente. É você quem tem que buscar alguma forma para se libertar daqui e sair dessa prisão. Não existe outra opção. São coisas que a gente vai falando para as pessoas para que elas abram a mente delas. O primeiro passo para se libertar disso daqui é fazer isso que eu digo. Quando você vem aqui e aprecia esse conteúdo, não estou falando aqui por questão de números, inscritos, não. Até porque eu nem me importo com isso daqui. O meu trabalho está sendo feito, que é trazer informação para vocês. Como eu já disse, eu vivo de outras rendas, eu não vivo disso aqui. A minha ideia, quando eu comecei a trazer isso daqui, foi pensar o quê? Pô, peraí, se eu estou descobrindo essas coisas, estou vendo acontecer, será que as outras pessoas também não deveriam saber? Quantas vezes eu já fui punido pelos controladores desse mundo aqui, de todas as formas possíveis, para que eu não abrisse a minha boca para falar as coisas que eu digo aqui? Você vive numa ilusão. Você vive aprisionado achando que é livre, e na verdade você não é. Se você fosse livre, então não paga seus impostos, então, por exemplo. Deixa de pagar o seu aluguel, pagar seu imposto de renda, pagar seus boletos para ver o que acontece. Se você fosse livre, você não viveria isso. Assiste aqui a série aqui do Hercólogos aqui, o trecho lá falando sobre os venusianos, como que é o mundo deles. Aquilo, gente, é o mundo perfeito. É isso que eu falo há tanto tempo, como a pessoa veio me dizer, mas na época dos primórdios, na época da primitividade, todas as pessoas tinham um monte de coisas, mas elas foram evoluindo, evoluindo. Não, isso não foi evolução. Se você voltar na época que nós éramos primitivos, todo mundo tinha acesso, que eram só coletores, né? Todo mundo tinha comida, tinha lugar para morar. Mas não tinha tanta perfeição assim, não tinha tecnologia, não tinha nada. Mas o que que melhorou de lá para cá? Só piorou, a gente só se escravitizou as pessoas. As pessoas não viveram essa evolução, porque se naquela época todo mundo tinha acesso a tudo, por que que alguém decidiu que ia limitar esses recursos a certas pessoas? Por que que só algumas pessoas passaram a ter recursos se nós viemos da primitividade para uma dita evolução e só alguns têm acesso a esses recursos todos? Então são perguntas que a gente traz aqui para que você abra sua mente. A ideia desse canal é abrir a sua mente, fazer você enxergar lá fora o que está acontecendo e você não vê. Você vive no show de Truman e não percebeu ainda. Aí vem as igrejas e tira toda a responsabilidade das coisas que você faz e joga para Deus e para o diabo. Se for coisas boas, foi Deus que fez. Se for coisas ruins, foi o diabo que fez. E você, o que que você está fazendo? Então você é meramente um espectador, então. Você não é o protagonista da sua própria vida, porque se tudo que acontece é culpa de alguém, então realmente você é um prisioneiro. Você não é responsável por nada, porque você não faz nada. Se você quebra a cara de alguém, não, foi o diabo que me influenciou. Se você fez uma doação para ajudar alguém, foi Deus que fez também.
Então, assim, você entende como as pessoas são manipuladas com essas falsas crenças? Então, assim, as pessoas nunca vão sair desse ilusionismo que elas vivem por isso. Porque fica os artistas ali falando um monte de baboseira, meu corpo, minhas regras, a bandeira X e Y, né? Que cada um tem que viver no seu quadrado, que você tem que sair da sua zona de conforto, que o que você diz sobre os outros diz mais sobre você do que deles mesmos. Quando na verdade é tudo ao contrário. Eu já expliquei isso aqui em outra vez. Quando você diz algo sobre alguém, é porque aquela pessoa está externalizando aquilo mesmo. São as verdades, cara, que te liberta dessa prisão. Porque quando você sair daqui, você vai ter a capacidade, ó, vou explicar certinho aqui. O dia que você se desprender do seu corpo, aqui no dia que você morrer, você com a sua mente expandida vai conseguir lembrar de tudo isso que eu tô te falando aqui. E aí você não vai assinar mais nenhum contratozinho para viver essa experiência terrena. Você vai viver experiências em outros mundos, como eu já expliquei aqui como eu vim parar aqui. Então, assim, as verdades estão aí. O meu trabalho é mostrar as portas para vocês e vocês abrirem as portas e enxergar a verdade que está lá fora. Infelizmente, eu não posso abrir a cabeça de cada um e colocar as ideias lá dentro. Eu apenas mostro o caminho. Então, assim, no próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre esses assuntos que a gente discute aqui. E como eu sempre digo, a verdade está lá fora.